Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já deve ter ouvido uma frase que contém uma força de expressão muito grande quando afirma que a burrice mata. Mas a burrice pode acarretar também outras consequências muito ruins para as pessoas de um modo geral, como, por exemplo, encarceramentos. É o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, depois que o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo perderam o comando da Procuradoria-Geral da República, que já começa a se movimentar de uma forma muito mais contundente contra essas pessoas que acreditaram nesses personagens que fizeram tanto mal ao nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, alguns desdobramentos que estão se dando ainda nos dias de hoje, porque parece que algumas pessoas não conseguiram ainda retirar completamente a ingenuidade ou a burrice das suas almas. E estão pagando hoje em função disso. E vou conversar com vocês também sobre uma frase que o presidente Lula disse ontem, que está provocando o maior rebuliço para todos os lados e está dando aí espaço para muitos debates, né, entre pessoas civilizadas e insanos. Bom, vamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva conosco, conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas atividades, dando seu joinha, mandando seu comentário e, se puder, você pode se inscrever também aqui no nosso clube de membros. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então vamos aqui aos nossos temas. Gente, acontece tantas coisas aqui no Brasil que às vezes a gente até parece que foi uma ficção que aconteceu lá atrás, né? Eu estou dizendo isso porque quando a gente olha para o que aconteceu com a mente de uma série de pessoas aqui no Brasil, se você contar para alguém daqui a 10, 15 anos, né, para um jovem, né, olha, a gente teve um período aqui no Brasil que acontecia de alguns personagens fazerem isso, aquilo, aquilo outro. Teve um que se agarrou na frente de um caminhão numa autopista e virou uma celebridade do mundo ridículo, né? Para quem não viu essa cena, que eu acho muito difícil não ter visto, né? Vamos recordar aqui o que aconteceu? Vamos lá. Tá lá, a figura que foi conhecida, né? Eternizada como o patriota do caminhão. Gente, vocês imaginam só, né? O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Olha o negócio, enfim. Isso aí foge qualquer tipo de racionalidade, né? Enfim, mas é o que aconteceu aqui no Brasil. Mas não foi uma irracionalidade folclórica, não. Isso levou pessoas a matarem outras pessoas. Está lá no Paraná uma figura que ainda está para ser julgado pelo júri popular. E vai para a cadeia, vai ficar lá durante muito tempo. E qual foi o grande pecado dele? Ter acreditado, por ingenuidade ou por burrice, no maior estelionatário político que nós já tivemos aqui no nosso país, a figura do inelegível. Está aqui o Marcelo Arruda, eu faço questão de trazer esses fatos assim, para a gente nunca esquecer, né? A gente tem que cobrar, inclusive, lá da Justiça do Paraná, como é que anda essa situação, porque o júri popular serviria para revelar de uma forma muito educativa como uma pessoa é acometida de insanidade e por razões diversas no mundo da política, né? E acaba cometendo crimes e o principal motivador finge que não é com ele. Vamos lembrar que na época o Bolsonaro até ligou para os familiares, enfim, foi aquela patifaria porque ele sentiu que essa história tinha a ver com ele. E aí a situação mais recente, que ontem eu comentei com vocês, foi desse cidadão aqui, né, que eu mostrei para vocês, que estava fazendo essas bravatas aqui. Aqui quando eu mostro isso eu fico duas vezes aqui no vídeo, né, mas acho que dá para ver o cidadão aqui em maior destaque. Quando ele fez ataques aqui, né, ao presidente Lula, enfim, né, mas isso ontem e eu disse algumas coisas na sequência, vamos ver. Pode ver na boca, por exemplo, do Dudu Bananinha, só que o Dudu Bananinha ainda tem imunidade parlamentar. Esse cidadão aí, ele tá frito. O covarde, povo marica, eu estou aqui, agora, tá, se quiser, é só puxar aí que no meu cadastro tem meu CPF, eu me proponho a me servir de escudo, de bomba humana, do que quiser. Mas eu adentro o STF, eu adentro um daqueles ministérios, explodo lá dentro. Porque eu não vou aceitar um presidente íntegro, honesto, sendo preso. Enquanto um narcotraficante sim, envolvido com Farc, envolvido com o narcotráfico colombiano, envolvido com o narcotráfico brasileiro, envolvido com o Comando Vermelho, o terceiro comando, ADA, sim. Dilma envolvido, Lula envolvido, Alexandre de Moraes envolvido.
Pois é. Então, esse material, como eu disse para vocês, ele foi enviado para as autoridades, não foi só o nosso portal, certamente que se movimentou, e eu não sei como é que anda a situação dele. Ele provavelmente já deve ter recebido algumas visitas, porque se antecipou e fez um vídeo hoje, né? Como era previsível, nesses termos aqui. Gente, bom dia, patriotas, bom dia, povo brasileiro. Eu tô vindo aqui me redimir, pedir desculpa, gente, porque eu falei um monte de coisas, né? Em relação ao nosso presidente da República, em relação ao nosso presidente. Flávio Dino, que hoje é o nosso ministro do STF. Eu falei uma série de coisas, às vezes você tá tenso. Então eu tô aqui, sabe, gente? Vim aqui hoje, dia 14 do mês 12 do ano de 2023, exatamente 6 horas e 54 minutos, né? Desse dia. Pedir desculpa por tudo que eu falei, sabe? Eu falei pro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, era isso, era aquilo, sabe? Que o ministro era isso, era aquilo. Não, o presidente da República não é. Esse negócio de bombinha também, o senhor não vai mais entrar nesse assunto, né? Bom, melhor assim, né? Mas eu acho que só vai ter que ainda explicar algumas coisas lá para os homens de preto, tá? Eu lamento. Polícia Federal investiga Marcos Duval por ataques a Dino. Gente, essa figura é uma figura, de fato, abjeta, esse senhor Marcos Duval, né? O senador da SWAT, que eclodiu nesse bolsonarismo, né? É uma figura também que tem suas doses cavalares de burrice, para dizer o mínimo. Ele pegou o telefone do ministro Flávio Dino e colocou num grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp teve uma série de pessoas que começou a fazer ataque ao ministro Flávio Dino, uma série de ameaças. Vocês acham que essa figura agora, ele tem condição de escapar de uma condenação quando um processo chegar lá no Supremo Tribunal Federal, por mais que o ministro Dino se dê por impedido? Os outros ministros vão olhar e vão dizer assim, olha, o ministro Dino está se dando por impedido, mas não dá, né? É situação abjeta, enfim, criminosa. E aí situações que ainda pairam aqui no Brasil, muito complicadas, né? Como é que os veículos de comunicação, como esse Poder 360, ficam ainda dando divulgação da figura do Bolsonaro nos atos mais ridículos? Bolsonaro cumprimenta apoiadores e tira fotos em viagem ao Paraná. Bolsonaro vai à padaria. Bolsonaro faz aceno para o taxista. Bolsonaro come pipoca. Bolsonaro faz... Gente, o que é isso? É um negócio assim... Aí eles ficam publicando esse tipo de coisa que acabam reforçando cada vez mais uma espécie de sobrevida à figura do macaco Tião, como se ele não, isso garantisse para ele algum tipo de blindagem. Ele continua a colocar nas redes dele essas cenas de aglomerações, e vocês podem ver, as pessoas estão sempre de amarelo, porque são aglomerações programadas. Então, o que isso transmite para as pessoas de uma maneira geral? Se o cara, por exemplo, ele é dirigente do Flamengo e ele vai em torcidas organizadas do Flamengo, poderia ser do Vasco, enfim, cada um na sua torcida organizada do seu time. Como é que ele vai ser recebido? Bom, se o time não tiver rebaixado, ele for uma celebridade, for um jogador, todas as vezes que ele aparecer, ele vai ser aplaudido. E aí ele coloca isso como sendo um sinal de popularidade, etc, etc, etc. Bom, então fica aí mais uma observação que eu quero compartilhar com vocês. O que está por trás desse tipo de movimentação de alguns veículos aqui no Brasil. Daí a gente chega na frase do presidente Lula, né? Que está dando muito trabalho para a gente, né? Porque a gente passa um tempão aqui mostrando como é a realidade brasileira, que existem fantasmas que foram construídos justamente para desviar o debate político. Aí o presidente Lula, num encontro de estudantes, ele faz ali uma homenagem irônica ao ministro Dino, mas aí ele dá capim para muitas pessoas que estão nesse mundo bovino se alimentarem, né? Dentre as quais essa criatura, vocês me desculpem aqui a forma mais jocosa, mas é como eles trabalham, né? Com a mentira, enfim, e estão alguns chateados. Bom, a publicação de hoje foi essa aqui. É por isso que é tão importante convencer o povo de que ele não é um problema. Na verdade, o maior truque que o diabo já conseguiu fazer é convencer a população que ele não existia. Por que eu estou te dizendo isso? Pois é, nós temos hoje um comunista na Suprema Corte Brasileira, que é um país
de uma ditadura da Suprema Corte. E aí o Lula me solta essa aqui. É só a gente dar desconto na fala desse senhor aí, do deputado Gaia, porque ele tem uma penca de crimes para serem julgados no Supremo Tribunal Federal, né? Então ele faz a mesma tática do Bolsonaro, ele fica querendo descredibilizar o judiciário. Mas isso não vai funcionar, gente. Tem previsão legal, inclusive, no Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Não adianta você xingar o juiz para que ele não te julgue. Essa estratégia está manjada e ela não vai funcionar. Vocês vão ser julgados e os crimes ali colocam vários de vocês em direção a Papuda ou em direção a Bangu 8, né? Aí então Lula disse: vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Bom, aí essa frase, pronto, deixou, agora o mundo acabou, agora de fato o comunismo está chegando aqui no Brasil, agora nós estamos todos, vamos virar todos comunistas, vamos todo mundo andar de vermelho para cima e para baixo, vamos ter fotos aqui do Kim Jong-un, enfim, ou de alguma figura aí que exista nesse mundo paralelo, né? Porque muitas pessoas dizem assim, por que você não vai para um país comunista? Bom, nós só podemos ir para algo que existe no mundo real. Não dá para a gente ir para algo que não existe concretamente, né? Porque o comunismo é apenas um ideário. Enfim, a gente poderia discorrer sobre isso durante muito tempo. Mas aí vai dando, né, o capim para as criaturas. Aqui, ó. Meu amigo, o comunismo não é simplesmente um gosto subjetivo de cada um. Pelo contrário, é muito mais... Então, o medo, o pânico dessas pessoas vai para cima e para baixo. Mas no mundo real, quem lida com capital, quem lida com dinheiro, com grandes negócios, não entra nessa bobajada que essa gente fica querendo usar para amedrontar as pessoas, até com muita eficiência, né? Matéria aqui de algum tempo atrás. Guedes admite que Bolsonaro pediu ajuda aos chineses para leilão do pré-sal. Ah, então quer dizer para os comunistas, aqueles da bandeira ali que o senhor Nicolas estava usando agora mesmo. Então, o Bolsonaro e Guedes, aí estava tudo certo, né? Ó, o Milei na Argentina veio com essa palhaçada também. No outro dia, quando foi eleito, já estava ligando para o Xi Jinping para pedir empréstimo também para os comunistas, né, os perigosos, enfim, matérias aqui anteriores. Bolsonaro acredita seu governo sucesso em leilão de energia realizado por Temer. Então, eles, nessa sanha de entregar tudo do nosso país, a infraestrutura, coisas muito valiosas, enfim, essas estruturas foram a leilão. E o que aconteceu hoje? O governo Lula não desarmou o que estava em curso, deixou, porque isso não se trata de vender algo que está construído, mas de trazer investimentos. Chinesa State Grid leva a principal lote do maior leilão de energia do Brasil. Então, eles pagaram lá 18 bilhões. Maior leilão de energia do Brasil, tem empresa chinesa como vencedora e desconto de 40%. Essa empresa é uma empresa estatal chinesa. Então, olha só que interessante, o Estado chinês vai se apoderar de uma área de infraestrutura aqui no nosso país, que é a transmissão de energia elétrica em alguns estados do nosso país. E se você tiver problema, você pode ir lá falar com o senhor Sun Tao, que é o presidente, o senhor Sun Peng ou o senhor Wang Yusheng, porque já que era para privatizar, se privatizou e se caiu na mão de uma estatal chinesa. Vejam só, né? Então, como eu disse para vocês que a burrice é um problema muito sério para muitas criaturas, alguns acumulam a burrice com o ressentimento. É o caso dessa figura aqui, o senhor Queiroz, que deu uma entrevista para a revista Veja, que está sendo publicada, que está sendo já vendida nas bancas a partir de hoje, com esse seguinte destaque: castigo vem a cavalo. Isso é o Queiroz dizendo. Diz Queiroz sobre família Bolsonaro. Gente, esse tipo de entrevista deveria motivar o Ministério Público a abrir uma nova ação para escutar o senhor Queiroz, já que o Flávio Rachadinha conseguiu sepultar com estratagemas jurídicos uma série de situações que comprovavam a roubalheira que se fazia com dinheiro público no gabinete dele, tendo ali como pivô central o senhor Queiroz. Então poder-se-ia abrir um novo
inquérito para que essas coisas fossem aclaradas, sobretudo porque o partido do senhor Flávio Rachadinha agora está querendo retirar o mandato do senhor André Janones por acusação muito semelhante, mostrando a hipocrisia dessa gente. Bom, eu fico por aqui, filas continuam a andar e a gente vai continuar a jogar aqui algumas holofotes, uns palitos de fósforos, umas lamparinas para jogar mais luzes sobre essas questões. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!